pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência aqui no canal do Boi, muito obrigado por você ter levantado cedo, como você faz todos os domingos, e eu tenho certeza que vai valer muito a pena, porque hoje o meu convidado, como eu sempre falo aqui, nossos convidados são sempre da prateleira de cima. E hoje o meu convidado, além de ser um prateleiraça de cima, é um jovem empreendedor. Eu estou falando do Marino Stephanie Colpo, que é o CEO e é cofundador da Boa Safra Sementes, uma empresa com capital na Bolsa e, portanto, um orgulho nacional daqueles que eu sempre falo aqui, sempre admiro. Eu que sou um fortíssimo admirador do agronegócio, para mim é uma honra muito grande receber o Marino aqui. Marino, muito obrigado pela sua presença, viu, querido? Pelo seu tempo. Bom dia, Carlão. Bom dia aí a todos os espectadores aí do canal do Boi e do programa Fala Carlão. Marino, é o seguinte, já te falei, você é o CEO, foi cofundador de uma empresa de capital aberto, mas vamos esquecer toda essa história aqui, vamos deixar essa conversa para daqui a pouco. Eu sempre digo aqui no nosso programa, eu digo lá no programa Fala Carlão, digo aqui no Domingão do Carlão, que ninguém nasce CEO de nada, ninguém nasce presidente, ninguém nasce diretor, mas todo mundo tem uma história legal para contar. E é essa história legal para contar que eu quero começar. Eu acho que, assim, para contar a história do Marino, a gente vai ter que ir lá para trás um pouquinho. Eu queria saber quais foram os valores, qual foi a educação, qual foi o berço que você nasceu, quais são os valores que você traz desde lá da infância, de quando você era criança. Eu quero que você conte isso para mim. Eu quero saber onde você nasceu e quais são os valores que você herdou da sua família. Então, Carlão, eu, eu, eu sou um cara nascido e criado no Goiás, tá? Em Uhum. Formosa. Formosa, Goiás, é uma cidade a 80 quilômetros de Brasília, tá? Então, é uma cidade bem pertinho aí de Brasília, no Goiás. Uma cidade pequena, tá? E eu sou filho de uma cidade pequena, filho do interior. É, E, enfim, uma infância muito comum, tá, Carlão? De subir no pé de manga, correr na rua, carrinho de rolimão, andar de bicicleta para todo lado. Então, assim, tive uma infância é, é, humilde, tranquila, né? Minha, minha mãe é, também é uma pessoa, sabe, que me deu muita educação e a dona Sônia, e sempre prezou muito pela família, sabe? Me deu o melhor exemplo. E, e filho também, Neri Couto, né? A pessoa que é o grande herói da minha vida, né? Meu pai foi uma pessoa que começou realmente muito de baixo, né? E alguém assim muito trabalhador e sempre me deu muito exemplo do trabalho, tá, Carlão? Então eu sou esse cara nascido no interior aí, é, é, família é, é, comum aí, né? Bem tradicional, com raízes aí, mas filhos de gaúchos, tá? Então meu pai e minha mãe vieram do sul, né? E te contando um pouco assim da história, até uma história do meu pai, um pouco da família, mas assim, o meu avô, né, Marino Colpo, que tinha meu nome, Uhum. tá? Italiano, ele veio do sul, ele veio da Itália, criança, ali durante a guerra, tá? Em 43, né? E o meu avô, ele acreditava que os filhos era para trabalhar e ajudar na roça, né? E aí ele plantava um pouco de milho, criava uns porcos, soja, uva também, né? Então e aí os filhos eram para ajudar a trabalhar. E eles E aí, tiveram imagino que ele deve ter tido muitos filhos, né? 8, 8. E, e meu pai era o caçulinha. E meu pai sempre trabalhou com meu avô desde cedo. Tá? Uhum. Desde cedo, e era algo que ele sempre me lembrava. Depois eu vou te contar um pouco mais da minha história, Carlos. E meu pai sempre trabalhou com meu avô na roça, mas ele foi um dos filhos, o único filho que teve a oportunidade aí de estudar. E aí o meu pai,
também tem uma história baseada num sonho, tá, Carlão? Uhum. Que o meu pai, na época de faculdade, ele abriu um jornal e nesse jornal tinha Brasília, Novos Horizontes. E ele estudou na República, ele disse que colocou, era um jornal, uma parte do meio do jornal, que era dupla, né? E aí ele Uhum. botava, ele tinha esse meio no quarto dele, né? E nessa matéria que teve no jornal falava que Brasília estava crescendo, que era uma região boa para agricultura, que era uma região de crescimento, de progresso, e que a nova capital federal ia trazer muito desenvolvimento. E o meu pai sempre teve esse sonho, né, de ir para Brasília, né, para a capital, que era uma região que estava crescendo. Né? Brasília já havia sido fundada há alguns anos. E então ele teve esse sonho pelo jornal e ele se formou e veio aqui para a região de Formosa, né? Chegou em Formosa para trabalhar, né, como vendedor de adubo. E ele realmente começou assim do nada, sabe, Carlão? Então ele realmente começou como funcionário de uma empresa de adubo, aí montou uma revenda, uma loja para vender defensivos, e aí depois acabou conseguindo comprar a primeira fazenda dele, e aí depois conheceu minha mãe, que era gaúcha também, e aí teve os filhos. Passando assim um pouco para a minha história, Carla, o Uhum. meu pai sempre foi, né, uma pessoa movida pelo trabalho. Ele começou, né, com uma raiz humilde e ele trabalhava muito, meio que de domingo a domingo. E ele sempre me levava muito para o escritório. Então, a verdade era um pouco assim. Aqui no interior, né, eu ainda moro aqui, tá? É? Em Formosa. E, então, no interior, tinha muito de ir para o clube. Tá? Então, a gente estudava de manhã e ia para o clube à tarde. E aí, com uns 10, 11, 12 anos, né, meu pai falou: olha, agora você parou de ir para o clube, você vai para a empresa, você vai trabalhar, você vai saber de onde dá valor no dinheiro, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí, eu trabalhava num balcão, fazendo uma vendinha, e vendia milho, arroz, farelo triturado, né, uns produtinhos, e o meu pai me dava um jornal para ler, que era a Gazeta Mercantil. Né? E aí ele me dava o jornal e falava assim: ó, você vai ler página a página e depois eu vou te tomar. E aí no final do dia ele pegava o jornal, folheava a página e ele ia me perguntando aí uma, duas perguntas por página do jornal ponta a ponta. E eu comecei a gostar daquele troço, né? O E, seu pai, e deixa eu fazer um parênteses aqui, o seu pai não dava moleza para você, não, né? dava não, não. E Carlão, eu reclamava com meu pai, falava: pai, você tá doido, tá, os meninos estão no clube, tem trabalho da escola. Ele: não, eu vou buscar seus amigos, vocês fazem o trabalho aqui na empresa, mas você vai ficar na empresa. E aí ele fala: aí não reclama não, porque o seu avô, na sua idade, eu tratava dos porcos, eu acordava às 5 da manhã e dava boia para porco e não sei o quê, ajudava na roça, e vender no balcão e ler jornal é serviço moleza para você. E isso foi muito importante na minha vida, tá, cara? Eu Por quê? imagino. Porque eu comecei a gostar do mercado financeiro, comecei a entender bastante, tá? Então, assim, é, porque, poxa, você vai lendo aquilo, lendo, você Uhum. começa a entender, mesmo muito jovem, e eu me lembro que o meu sonho do jornal, tá? Igual do meu pai, foi mais ou menos com uns 15 anos. Estava tendo uma época de muito IPO no Brasil, era ali por volta de 2005, 2006. Tinham aí muitos IPOs no Brasil, e numa conversa com o meu pai, né, ele virou para mim, olhou para mim e falou assim: filho, olha aqui, ó. E aí estava tendo mais um IPO e falou assim: olha, grande empresário, ele chega na bolsa. O empresário de sucesso chega na bolsa. E aí eu olhei assim no olho dele e falei assim: pai, anota aí que nós vamos chegar na bolsa também. Nós vamos ser um empresário de sucesso. Aí ele falou: é mesmo? Eu falei: é. Aí eu lembro que ele abriu uma gaveta, né, na mesa dele, puxou um papel, e ele tinha muito esse negócio de assinar, e ele anotou. Falou assim: ó, o Marino fez a promessa que vai chegar na Bolsa de Valores, papapá. E falou: assina. E eu assinei esse papel, né, dizendo que eu ia chegar na Bolsa. Né? E na época, meu pai ainda em vida. E aí aquilo ali meio que descobriu um sonho em mim, tá, Carla?
que eu falei, poxa, eu agora sei meu grande sonho, eu quero chegar na Bolsa, quero Na ter uma empresa verdade, deixa eu te que falar, vai você chegar tinha. na Bolsa. Eu estou entendendo aqui que, na verdade, você tinha um sonho por um lado e, por outro, você tinha uma dívida, né? Porque você tinha assinado o papel do seu pai, ele ia te cobrar isso com a vida inteira, né, Arino? Ia, ia. Realmente muita saudade dele, viu, cara? E eu acredito muito que é através da educação, a educação é transformadora. E eu acho que eu não tenho a menor dúvida de que a educação também teve um papel fundamental no, na sua trajetória, né? Eu imagino que ela te trouxe até aqui, né? E eu queria que você, para a gente honrar aí o legado do seu pai e o legado aí da dona Sônia, que com certeza vai assistir esse programa, eu queria que você falasse um pouquinho como é que, depois que você, vamos dizer assim, você lia o jornal inteiro, mas você estudava, depois você saiu, foi estudar até fora do Brasil, você foi estudar. Me conte como é que foi a sua educação um pouquinho. Então, então, Carlão, é uma educação bem, assim, bem tradicional, com esses valores de religião e de Uhum, família, né, e do trabalho também. Então, acho que aí, talvez esses três pilares, religião, uhum, família, trabalho. uhum, E aí eu acabei indo estudar depois, fiz faculdade em Brasília, tá, Carlão? uhum. É, eu até o primeiro ano foi de ônibus, era um ônibus da prefeitura, tá? Negócio bem bacana, assim, mas com muita vontade. Eu trabalhava durante o dia, ia de ônibus. Meu pai sempre foi muito falar assim, ó, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E eu sempre muito agarrado com ele, gostava muito de toda oportunidade. E eu tive a oportunidade de fazer um trainee, tá, em Chicago. Então eu trabalhei na Bolsa de Chicago Uhum, é, por mais ou menos um ano e meio, tá? entendi. E lá eu vi um pouco diferente, tá, Carla? Porque assim, lá é que eu consegui perceber um pouco mais do capitalismo, como é que o negócio da bolsa funcionava, aprender melhor. Né? Na época não tinha muita literatura, você não conseguia aprender muito bem. E eu comecei que empresas de médio porte e pequeno porte também faziam IPO. Porque Uhum, no Brasil, você só tinha empresas listadas, empresas na bolsa, mega empresas, mega corporações. Então, empresas aí de bilhões de reais listadas. E lá nos Estados Unidos, não. Era muito comum uma empresa de pequeno porte, médio porte. Eu até. Você via empresas assim, que tinham. Os caras faziam empresa meio que numa garagem, o negócio crescia um pouco, o cara faz IPO por quê? Porque ele precisa do investidor, ele precisa de capital, e uma das formas é você ter o capital do mercado com investidores, você tem sócios, enfim, e você cresce o negócio, né, com o mercado. É muito comum. E no Brasil, algo muito raro. E aí, aquilo acabou reacendendo aquela chama que eu já tinha da juventude, de falar, poxa, eu vou chegar no IPO, né? Eu falei assim, poxa, então é mais possível. Né? O Brasil talvez vai ter algum momento, eu vou montar uma empresa bem organizada. E aí eu sempre sonhei em voltar, tá? E um negócio interessante é que do dia 1, né, sempre foi o sonho a gente chegar no IPO, sempre foi uma vontade, assim, olha, nós vamos começar um negócio, vai ser muito organizado. Eu já na época, voltei para o Brasil com o negócio desenhado, de como eu queria fazer. O meu pai, ele era, né, produtor rural e a gente já tinha uma tradição de sementes na família, mas ela era na pessoa física, tá, Carlão? Então, entendi. meu pai, assim como eu acho que 90% dos produtores rurais no Brasil, eles trabalham como pessoa física, né? Então, meu pai vendia sementes de soja como na Sim. pessoa física dele, né? Normal. E, e aí eu lembro que quando eu sentei e falei, pai, olha, nós vamos montar a empresa vai chegar no IPO, eu vou pegar e vou trazer o melhor software de gestão do mundo, que eu já peguei lá nos Estados Unidos, que é o SAP, vou montar um negócio organizado, né? Depois a gente vai auditar. Então, eu já tinha um mapa mental de onde eu queria chegar, né?
E aí eu lembro que meu pai olhou, né, deu até uma risada, falou assim, filho, eu acho que você está meio doido. E ele ainda falou para mim, falou assim, filho, na pessoa física é mais fácil, né? A carga tributária brasileira é muito pesada, o cara que monta uma empresa, o negócio é muito difícil, né? Para ser empreendedor, empresário no Brasil e tal. Né? E ele falava assim, ó, se eu for fazer desse jeito aí, eu não sei, né? E aí eu falava assim, não, pai, ó, imposto é débito e crédito, é, tudo que você, né, que dá entrada, você faz a saída, vou montar uma contabilidade certinha, vai dar certo. E aí eu lembro que ele falou assim, não, então tá, se você quer, você monta, e ele ainda, né, e ele me achou o sócio perfeito, que foi a minha irmã. Falou assim, ó, e você não esquece da sua irmã está terminando, na época minha irmã está terminando de formar, falou, sua irmã está terminando de formar, e ela gosta muito de sementes, gosta muito do agronegócio. E aí foi um negócio muito legal, Carlão, porque assim, eu sempre fui da administração, sempre gostei do mercado financeiro, sempre gostei de contabilidade, números, e a minha irmã era uma agrônoma que estava se formando, e ela, inclusive, ela fez um estágio na França com sementes de milho com qualidade. E se eu puder te falar o que é o sucesso da Boa Safra, tá? Ele foi uma boa gestão, que a gente tentou fazer uma empresa, eu sempre falava para todo mundo, falava, a gente é pequenininho, mas organizadinho. E a gente era muito organizado mesmo, e referência em gestão, mas referência em qualidade também. A Camila ela acabou implementando vários pontos de qualidade. Então, a gente decidiu montar um negócio, né? E o negócio veio crescendo. No 11 ou começo foi muito. foi 2009, não foi? 2009, 13 anos. 13 anos 13 já. anos. 13 anos. Então, é isso aí. Como é que é a Boa Safra hoje? Fala um pouquinho como é que ela foi até chegar aí nesse, vamos dizer assim, do dia que seu pai falou, ó, você não esquece, quem vai ser sua sócia vai ser a Camila, até o dia que chegou na Bolsa. Como é que foi essa trajetória aí, o marido? Carlão, eu acho que o grande segredo para o Uhum. crescimento do negócio foi muito um time, tá? Uma equipe, e eu é, com, nós conseguimos aí montar uma equipe maravilhosa, sabe? Um time muito bom, de Uhum. pessoas que sonharam junto, sonharam com a gente, né? Que esse sonho do IPO parece mentira, mas eu lembro que quando a gente estava realmente organizando o negócio, colocando um sistema ali entre 2009 e 2010, eu já falava do IPO, né? E o pessoal achava assim que eu estava doido, entendeu? Então, não, mas é Pessoal, verdade. em algum momento o pessoal está querendo internar você antes de. Foi, foi por aí, tá? A gente teve alguns pontos, né? Eu sempre acreditei em software, em gestão. Então, a Uhum. gente trouxe para a Boa Safra o melhor sistema do mundo, tá? Basicamente, no primeiro ano de existência da companhia, né? Foi um negócio que ninguém acreditava, todo mundo falava que era impossível, Carlão. A história da Boa Safra é a história do impossível. Todo mundo falava que era impossível, só mega empresas acima de R$ 1 bilhão tinham o Sabe? SAP. E a gente estava montando um negócio. Eu lembro que eu tive uma reunião com a SAP, uma mesa com um grupo de executivos, e aí eu consegui provar para eles que eu ia ser um case de sucesso para pequenas e médias empresas, e que depois disso, depois do sucesso da Boa Safra, eles iam vender para um monte de empresa, que eu ia ser garoto propaganda e ajudar eles, e que eles tinham que me fazer um desconto, um preço bem camarada, para a gente implementar o sistema. E Uhum. deu super certo. E a gente colocou o SAP. Então, assim, eu acho que o sistema ele te dá uma fundação, tá? Porque é igual um barco, tá, Carlão? Se você não tem, se você tiver um barco e não tiver um GPS, não souber para onde você está navegando, é um negócio muito complicado. Uhum. Então, o sistema deu muita informação sobre o negócio, um time muito comprometido,
A gente sempre foi muito focado também em criar metas para a equipe, um planejamento que a equipe participa, tá? Então, aí é um pouco de dica que eu dou aí para os empresários e as pessoas que querem crescer o negócio. Então, não adianta ser um planejamento que saiu da cabeça do Marino ou saiu da cabeça da Camila, tem que ser um planejamento que saiu da cabeça da equipe para todo mundo ter o porquê, todo mundo correr atrás daquilo. E depois a gente foi auditar, tá? Eu já queria auditar com a KPMG, e foi outra história do impossível, tá? Todo mundo falava que a gente era muito pequeno para auditar com a KPMG, foi em 2015. O pessoal falava, olha, todo mundo pega uma pré-auditoria, faz 2 anos com a pré-auditoria, começa para o time ter mais experiência e tal, e ninguém começa com uma Big Four. E a gente começou direto com a KPMG, foi difícil demais, tá, Carlão? Você Uhum. tem ideia, no primeiro ano o pessoal trabalhou de noite, o balanço era para sair em fevereiro, entre mês 2 ali, saiu em agosto do ano, tá? Mês 8. Mas é como tudo na vida, no começo é muito difícil, e depois, hoje a gente é auditado a cada 3 meses, sai um balanço e a gente está no novo mercado, no maior nível de governança da Bolsa de Valores. E a gente começou em 2015, que não tem tanto tempo, o balanço saiu, ao de primeiro, saiu no mês 8. Quer dizer, então, isso é prova que você tem que peitar as coisas e fazer e ir gerando, montando a equipe, sabe? E dá para fazer. E aí depois veio o IPO, cara, que eu lembro que eu conversava com todos os bancos, né, e falava, olha, a gente quer chegar na bolsa, nós vamos fazer um IPO, a gente vai chegar lá, né, e o pessoal perguntava, por que essa empresa é tão organizada, né, é pequena? Eu falava assim, ó, primeiro que a gente gosta de ser uma referência, mas o nosso sonho é um IPO. E no final ninguém dava muito crédito, tá? O pessoal falava, Uhum. Marino, tem lá 13 anos, 14 anos que não tem um IPO de agro no Brasil, né? Então é muito difícil. E ainda um agro, uma small cap, e depois a gente pode até fazer um outro programa para a gente Uhum. falar sobre essa distância entre o agro e a Faria Lima, que é muito grande, tá, Carlão? Sim, Ainda, sim. que eu acho que vai fechar, tá? Eu acho que a próxima leva de IPOs, o agro vai ser predominante. Mas enfim, mas então na época eu falei, Marina, tem 13 anos, isso é basicamente impossível. E, e eu acreditei novamente, falei, rapaz, a gente era muito pequeno para ter um SAP, muito pequeno para ser auditado, mas muito pequeno para ser na bolsa. E quando alguém falava que era impossível, aí que dava vontade mesmo. E aí eu consegui encontrar a XP, uma turma nova na XP, os caras acreditaram no sonho, e aí a gente começou a apresentar para o mercado, foi realmente bem trabalhoso. Eu brinco que teve investidor, e de fato, tá? Que me perguntaram se o grão de soja era do tamanho de uma laranja, e, e a gente teve que trazer muita gente para cá, para o Goiás, muitas visitas, conversar. A gente meio que foi um IPO assim, Carlão, que foi basicamente 3 tentativas, tá? Na primeira tentativa, a gente não tinha dinheiro para fazer o IPO, a gente precisava de 460 milhões. Na primeira tentativa, a gente tinha basicamente zero, tá? Na Uhum. segunda tentativa, a gente estava com em torno de 50 milhões, era 10% do que precisava. E aí, na terceira tentativa, a distância da primeira para a última, uns 6 meses, na terceira tentativa, foi um imenso sucesso. Né? A gente teve aí uma oferta de quase 4 bi de reais para 460 milhões que a gente tinha de oferta, então deu rateio e foi um imenso sucesso. Então, é uma prova que realmente tudo é batalhado, sabe? Tudo tem que tentar, tem que acreditar, tem que fazer, tem que ir, tem que conversar, tem que apresentar. E após o IPO, também eu tenho estado muito satisfeito, porque a gente já está, Carlão, com mais de 43 mil sócios, são mais de Uhum. 43 mil CPFs como sócios da Boa Safra, então a gente tem conseguido ter uma empresa aí bastante popular, digamos assim, na mão dos investidores, muita gente acreditando no nosso projeto, a gente tem um projeto de expandir para todo o Brasil,
tem uma bela possibilidade, Carlão, de consolidação e crescimento do mercado de sementes de soja. Tá? Você tem um mercado muito pulverizado. Por exemplo, no Brasil, a Boa Safra hoje tem em torno de 6% de participação no mercado de sementes no Brasil, mas o nosso par comparável, quer dizer, o líder nos Estados Unidos, né, ele tem 27% do mercado americano. Tá? E aqui no Brasil, os top 10, então os 10 maiores sementeiros do Brasil têm 23%. Né? É menos que o líder americano. Os top 3, as 3 maiores empresas nos Estados Unidos têm 59% do mercado. Então, a gente acredita, né, que tem uma tendência, uma americanização do mercado de sementes do Brasil, quer dizer, com algumas empresas dominando o mercado, né, ou com uma participação mais relevante, e a ideia do IPO sempre foi essa, da gente captar o dinheiro para crescer, tá? Eu brinco, Carlão, foi um IPO raiz, porque de fato foi, tá? E por que raiz? Porque muitos IPOs, o pessoal capta dinheiro, né? E você tem e não tem nada de errado, tá? Mas uma parte do dinheiro vai para um fundo, uma parte do dinheiro vai para o sócio, uma parte do dinheiro vai para alguém. E no nosso IPO, não. Foi um IPO que 100% do recurso foi para a empresa. Tá? Então, chama de IPO primário, né? Um IPO raiz, 100% foi para a empresa, e a gente tem construído várias obras aí e estamos investindo bastante para crescer, acreditando aí nessa tese aí de ganhar uma participação mais relevante de mercado. Eu até notei que o Brasil planta com a gente, é isso que você fala, ô Marino? É isso aí. É isso aí. O Brasil planta com a gente. Rapaz do céu, que delícia. Ó, ô Marino, não tem mais tempo para nada aqui, só tem tempo para agradecer, só tem tempo para eu mandar um abraço de novo para o pessoal da revista Agro Revenda, para mandar um abraço para o meu amigo Marcos de Abreu, lá da Employer, e para agradecer muito, porque eu sou uma pessoa muito grata, viu, Marino? Eu sempre digo aqui que se eu tivesse feito um acordo e se eu tivesse tido uma prosa com Deus quando eu comecei minha vida profissional e ele tivesse falado assim, ó, faz aí uma lista das pessoas que você quer entrevistar aí, que você quer que eu coloque no seu caminho, eu sempre digo que eu não teria a ousadia de pedir nem 1% do que ele já me deu, viu? Então, eu queria agradecer muito sua presença aqui, valoriza demais o nosso programa, você ter vindo, e as portas aqui estão sempre abertas para você, viu, Marino? Ô, Carlão, olha, eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar, é um prazer conversar contigo e com toda essa plateia, com todos os espectadores. Agradecer também aí ao tempo dos espectadores aí para ouvir a nossa prosa, para ouvir aí um pouquinho da minha história. Obrigado, viu? É isso aí, gente. Esse foi um Fala Carlão, aqui um domingão do Carlão, sempre, como eu digo, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tive a honra de receber e conversar hoje aqui com o Marino Stephanie Copo, que é o CEO da Boa Safra Sementes, e eu tenho certeza absoluta, vai ter uma segunda conversa, vai ter uma segunda parte dessa conversa, uma terceira. Pensa num caboclo que é prateleira de cima, então ele precisa estar sempre por aqui, sempre em contato com vocês. Para você que está na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa e, principalmente, faça como o Marino e todo o pessoal lá da Boa Safra. Eu tenho certeza que eles vão espalhar esse vídeo aí pelo Brasil inteiro. Vai ou não vai, Marino? Obrigado, viu, querido? Vamos sim. Eu que agradeço. Um forte abraço, Carlão. Forte abraço ao Valeu, gente. espectador Eu também. vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui.